Opa, estamos ao vivo, estamos online, estamos de volta para quem já estava aqui desde a aulinha de respiração. Meu Deus do céu, né? Que dia, senhores e senhoras, que noite, porque assim, agora, normalmente a gente chega aqui em Bio2 e dá uma respirada, né? Mas hoje a gente tem ele também, o temido ciclo do nitrogênio. Parece piada essas duas aulas caírem no mesmo dia, né, gente? Que é isso? Olha, mas eu acho o ciclo do nitrogênio bem melhor que respiração celular, sem dúvida, tá, gente? Ciclo do nitrogênio, agora, né, falando sério, não é difícil. Não é mesmo, tá? O problema é que, assim, pra quem não gosta muito de decorar, realmente tem que decorar o nome das etapas, das bactérias. Ele é decoreba. Ele não é difícil, é diferente. Respiração celular é complexo, né? Pô, quem veio dessa aula agora de Bio 1 sabe, assim, você chega a cabeça, queima, tentando entender tudo aquilo ali. É complexo mesmo, é uma coisa de um lado pro outro e tal. Aqui não, assim, aqui é decoreba mesmo. Decoreba. Se decorar, você responde as questões, mas é sempre chato, né? Muita gente não gosta dessa parte mais decoreba da biologia. Então, fica sendo 2 ciclos biogeoquímicos o mais chato, o mais difícil. Só para relembrar, porque na verdade essa aula ela é uma continuação da aula de semana passada, tá? Semana passada, a gente começou a falar sobre ciclos biogeoquímicos. Ou seja, a gente começou a aprender como determinados elementos químicos circulavam entre os seres vivos e o ambiente. Por exemplo, a gente aprendeu o ciclo da água. A gente viu como é que a água circulava entre o ambiente e os seres vivos. A gente aprendeu o ciclo do oxigênio junto com o ciclo do carbono e entendeu como esses elementos fluíam entre os seres vivos e o ambiente. Falamos também do ciclo do fósforo e entendemos um pouco como é que o fósforo passava entre os seres vivos e o local onde eles estavam. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio. Entender como o nitrogênio vai passar dos seres vivos para o ambiente, do ambiente para os seres vivos. Como é que vai acontecer esse fluxo? E aí, eu queria já começar voltando um pouco, porque assim, quando eu falo ciclo da água, vocês sabem que a água é importante. Você sabe que o ser vivo precisa de água para sobreviver. Então, vocês não questionam qual a importância de aprender o ciclo da água. Mesma coisa com o ciclo do oxigênio. Seres vivos precisam de oxigênio para respirar. Acabamos de ver isso, né? Que a mitocôndria usa o oxigênio para receber os elétrons e prótons. Então, beleza. Carbono. Carbono tá lá na glicose, no CO2. Acabamos de ver também. Fósforo. Semana passada vimos que o fósforo forma o ATP, o DNA, o RNA. Então, tudo isso faz sentido. E por que o nitrogênio? Para que os seres vivos usam o nitrogênio? Por que a gente tem que aprender esse ciclo? Vem aqui no quadro comigo para a gente começar a questionar um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio. A primeira coisa que você precisa saber é que o nitrogênio ele é encontrado no ar que a gente respira. Sim, sim. 78% do ar atmosférico é feito de nitrogênio gasoso, de N2, tá? Só 21% do ar é feito de oxigênio, tá? 78% do ar é feito de nitrogênio gasoso. Mas aí a gente tem um problema, porque a maior parte dos seres vivos, ou seja, os animais e as plantas, não aproveitam o nitrogênio gasoso. Os animais e as plantas aproveitam o nitrogênio na forma de um sal. O que os animais e as plantas conseguem aproveitar é o nitrogênio na forma de nitrato.
nitrato, NO3. Então, isso é o que você tem que ter na cabeça. O objetivo do ciclo do nitrogênio vai ser pegar esse nitrogênio gasoso, vai ser pegar esse nitrogênio que está no ar e transformar ele em nitrato, NO3. Porque é o nitrato que as plantas conseguem absorver do solo pelas raízes. É o nitrato que os animais vão conseguir obter comendo as plantas ou outros animais. O que os seres vivos aproveitam é o nitrogênio na forma de nitrato. Então eu vou te mostrar muitas coisas aqui na aula de hoje, mas eu quero que você leve isso com você. O objetivo desse ciclo, não importa o que aconteça aqui, é transformar esse nitrogênio gasoso que está no ar em nitrato, NO3. Porque é esse nitrato que as plantas e os animais conseguem aproveitar. E aí vai levar para uma outra pergunta. Aproveitar para quê, Camila? Para que as plantas e os animais usam nitrogênio? Por que as plantas e os animais precisam absorver nitrato? Para duas coisas. O nitrato, o nitrogênio, vai ser usado para formar os aminoácidos das proteínas. Lembra que a gente viu lá em Bio 1, no início do ano, que as proteínas são feitas de aminoácidos? Gente, aminoácidos, olha o nome, amino. Tem amina na composição, tem nitrogênio. Então, os animais e as plantas precisam de nitrato, de nitrogênio, para formar os aminoácidos das proteínas. E tem uma outra coisa que a gente usa nitrogênio também. Lembra que a gente aprendeu na aula de ácidos nucleicos sobre as bases nitrogenadas? A, T, C, G, U, aquelas letrinhas que formavam ali o DNA, o RNA, os nossos ácidos nucleicos, o nosso material genético. As bases nitrogenadas recebem esse nome porque elas têm nitrogênio na composição. Então, a gente precisa de nitrato, a gente precisa de nitrogênio para formar esses dois compostos extremamente importantes, galera. Botei aqui no slide para vocês lembrarem também os aminoácidos. Olha aqui o nitrogênio na estrutura química de um aminoácido, que vão dar origem às nossas proteínas. E aqui as bases nitrogenadas, aquelas letrinhas A, G, T, C, U, que formavam os nossos ácidos nucleicos, o nosso DNA, o nosso RNA. O nitrogênio é extremamente importante, gente. Eu sei que vocês lembram muito do oxigênio, do carbono, da água, mas o nitrogênio é essencial para a vida. Sem nitrogênio, você não teria proteína no corpo. Você não conseguiria formar os aminoácidos das suas proteínas. Sem nitrogênio, você não teria material genético. Você não teria DNA, RNA. Você não teria as bases nitrogenadas que formam o teu genoma. Então, assim, o nitrogênio é essencial para a nossa vida. Mas tem esse problema. 78% do ar é feito de nitrogênio gasoso, N2. E os animais e as plantas só aproveitam o nitrogênio na forma de nitrato, NO3. Então, vamos lá. Como é que o nitrogênio gasoso, como é que o nitrogênio que está no ar vai virar nitrato para os animais e para as plantas? Tudo vai começar com uma plantinha. O ciclo do nitrogênio também começa com uma planta, tá? Mas é uma planta específica. É uma planta do tipo leguminosa. Por exemplo, feijão é um exemplo de leguminosa. Soja é um exemplo de leguminosa. Para começar o ciclo do nitrogênio, você tem que começar com uma leguminosa, tipo um feijão, uma soja. Por quê? Porque na raiz dessas plantas, aqui na raiz,
a gente vai encontrar como se fossem uns tumores, uns nódulozinhos. Aqui dentro desse nódulo existem bactérias. Agora vamos começar os nomes, tá, gente? Bactérias chamadas de Rhizobium. Vamos lá, não se assusta com esse nome. Rizo significa raiz. Bio significa vida, ser vivo. Rhizobium são os seres, são as bactérias que vivem na raiz das leguminosas. Essas bactérias conseguem aproveitar o nitrogênio gasoso. As Rhizobium conseguem pegar esse nitrogênio do ar e colocar no solo, fixar no solo na forma de amônia. Esse processo em que a Rhizobium pega o nitrogênio gasoso, pega o nitrogênio do ar e coloca, fixa no solo na forma de amônia, a gente chama de fixação do nitrogênio. A gente pode também chamar de fixação biológica, tá? Porque ela é feita por um ser vivo, que é a Rhizobium. Todas as etapas do ciclo do nitrogênio vão ser feitas por bactérias, tá bom? Então, pode chamar, por enquanto, aqui de fixação. Beleza? Mas a amônia ainda não é nitrato. Lembra que o objetivo desse ciclo é transformar o nitrogênio gasoso em NO3, nitrato. Para isso, vão existir mais outras duas bactérias. As outras duas bactérias, elas vão estar livres no solo, tá? Elas já não estão mais na leguminosa. Elas estão livres ali na terra. A primeira bactéria, vou botar ela aqui de outra cor, só para diferenciar. Vou botar ela aqui de azul. Claro que ela não é colorida, mas só para diferenciar. É a bactéria que vai pegar essa amônia e vai transformar essa amônia em nitrito. NO2. A bactéria que pega essa amônia do solo e transforma ela em nitrito é a chamada nitrosomona. E esse processo em que a nitrosomona transforma a amônia em nitrito é a nitrosação. Esse nitrito vai finalmente ser pego por outra bactéria que está ali livre no solo. Vou botar ela aqui de vermelho. Essa outra bactéria que vai pegar o nitrito e finalmente transformar ele em nitrato, NO3, é a chamada Nitrobacter. E esse processo em que a Nitrobacter transformou o nitrito finalmente em nitrato é a chamada nitratação. Esse nitrato vai ser absorvido pelos animais e pelas plantas. As plantas vão absorver esse nitrato do solo pelas raízes. Então, o nitrato vai entrar junto com a água do solo. E os animais vão absorver esse nitrato ou comendo uma planta ou comendo um outro animal. Beleza? Tranquilo? Lembrando que esse nitrato as plantas e os animais vão aproveitar para fazer os aminoácidos das proteínas e as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. Repara, gente, que o objetivo era exatamente o que eu te falei. Era pegar o nitrogênio gasoso e transformar em nitrato. Porque é o nitrato que os animais e as plantas conseguem aproveitar. Para fazer isso, eu precisei da ajuda de algumas bactérias. Vamos novamente? Vamos de novo? Então, primeiro, eu começo o ciclo
com uma leguminosa, tá? Eu começo o ciclo sempre com uma leguminosa, tipo feijão, porque lá na raiz dessas plantas existe uma bactéria chamada de Rhizobium. A Rhizobium vai pegar esse nitrogênio gasoso, vai pegar esse nitrogênio do ar, esse N2, e vai colocar no solo na forma de amônia. Esse processo em que a Rhizobium pega o nitrogênio gasoso e coloca no solo na forma de amônia é a chamada fixação. Show? Essa amônia vai ser transformada em nitrito e depois em nitrato. Quem transforma a amônia em nitrito é a nitrosomona do solo. Esse processo em que a nitrosomona transforma a amônia em nitrito é a nitrosação. E o nitrito vai ser transformado em nitrato pela nitrobacter. Esse processo em que a nitrobacter transforma o nitrito finalmente em nitrato é a nitratação. Beleza? As plantas e os animais vão absorver esse nitrato. Vocês concordam que vai sobrar nitrato? As plantas vão absorver nitrato do solo. Os animais vão comer as plantas e outros animais. Mas vocês concordam que vai sobrar alguma coisa de nitrato do solo? As plantas não vão absorver todo o nitrato que está no solo. O nitrato que sobra vai voltar a ser nitrogênio gasoso, fechando o ciclo do nitrogênio. Para o nitrato que sobra voltar a ser nitrogênio gasoso, a gente vai ter a ação da última bactéria do solo. Vou botar ela aqui voando, mas ela está no solo, tá? Essa última bactéria é a Pseudomonas. Esse processo em que a Pseudomonas pega o nitrato que sobrou e transforma novamente em nitrogênio gasoso para fechar o ciclo é a chamada desnitrificação. Fechando o ciclo do nitrogênio. Camila, semana passada, quando você deu o ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, você perguntou se tinha como o ser humano interferir naquele ciclo, né? Você falou sobre a queima de combustíveis fósseis, que era uma forma do ser humano, né, interferir ali no ciclo do carbono. Quando a gente queimava combustível fóssil, a gente liberava CO2. Tem alguma forma da gente interferir aqui nesse ciclo do nitrogênio? Tem. Vamos lá. Vamos pensar. Será que sempre tem uma leguminosa no terreno? Por exemplo, eu tenho planta em casa. Eu tenho muitas plantas em casa. Então, por exemplo, na minha casa tem uma samambaia, tem uma palmeira. Nossa, eu tenho muitas plantas. Você deve ter planta em casa também. Do lado da tua planta tem um pé de feijão? Você plantou do lado da tua samambaia uma soja? Você plantou do lado, sei lá, da palmeira que você tem da tua casa um pé de feijão? Não, né? Em toda planta que você tem aí, você tem do lado uma leguminosa? Então, como é que a tua planta está conseguindo nitrato para ela poder viver? Como é que você pode dar nitrato para a tua planta se você não tem ali uma leguminosa do lado dela com uma Rhizobium na raiz para começar esse ciclo? Bem, tem duas formas, três formas, na verdade. A primeira forma é você colocar fertilizante no solo. Quando você coloca fertilizante lá na terra, o que você está dando para a tua planta é isso aqui, ó. Nitrato. Então, quando você coloca lá fertilizante no solo, uma das coisas que você está dando para a tua planta é direto nitrato para ela poder absorver. É uma alternativa. É uma alternativa meio complicada, especialmente se a gente estiver falando de uma grande plantação, porque esse fertilizante,
esse nitrato em excesso pode cair na água. E aí a gente vai ver que isso vai gerar uma forma de poluição da água, que é a eutrofização. Eu sei que a gente ainda não viu poluição ambiental, mas já guarda isso no seu coração. Fertilizante, ainda mais quando a gente está pensando em grandes plantações, é algo perigoso de ser usado, gente. Se eu jogo fertilizante, se eu jogo muito nitrato no solo, esse nitrato pode parar na água. E aí lá na água, esse nitrato vai poluir a água. Por isso, hoje em dia, e o Enem adora isso, existe uma técnica muito melhor para adubar o solo. Ao invés de você jogar fertilizante, ao invés de você jogar nitrato ali na terra, você planta do lado uma leguminosa. Então, do lado da sua plantação, você coloca feijão, você coloca ervilha, você coloca soja, você coloca uma leguminosa com uma rhizóbium na raiz para começar o processo. Essa técnica de adubação, gente, é o que a gente chama, vou botar aqui para vocês lembrarem, de adubação verde. É um tema que o Enem ama de paixão. Então, ao invés de você jogar nitrato direto no solo, ao invés de você tacar ali fertilizante e esse nitrato poder parar na água e poluir a água, causar eutrofização, planta ali do lado uma leguminosa para iniciar esse ciclo do nitrogênio. Pratica adubação verde. Tá bom, Camila? Tem outro jeito? Além de jogar fertilizante, além de fazer adubação verde e plantar uma leguminosa? Tem. Você pode jogar amônia direto no solo. Toma muito cuidado, gente, porque aí é onde vocês erram na questão do Enem. Fixação é o processo feito pela rhizóbium. Fixação é quando a rhizóbium pega o nitrogênio gasoso e transforma em amônia. Quando eu jogo amônia direto no solo, não é do nitrogênio gasoso que vira amônia. Quando eu jogo amônia direto no solo, eu chamo isso aqui de amonificação. E aí a nitrosomônia e a nitrobacter, vou transformar essa amônia em nitrito e o nitrito em nitrato para as minhas plantas. Como é que eu posso jogar amônia direto no solo? Duas formas. A primeira, através do xixi. Através da urina. Na urina, por exemplo, de alguns animais, como os mamíferos, sai um pouquinho de amônia. Então, por exemplo, não estou mandando você fazer xixi no vaso da tua casa, lá de planta, pelo amor de Deus. Mas quando o cachorro lá na rua, você leva o teu cachorro lá para passear, e aí ele faz lá xixi na planta, no xixi dele, sai amônia. Tem um pouquinho de amônia ali. Ele está fazendo a amonificação. Essa amônia vai ser transformada em nitrito, e esse nitrito vai ser transformado em nitrato para a planta. Uma outra forma de você fornecer amônia para o solo é pela decomposição. Alguns processos de decomposição liberam amônia ali no solo. E aí eu não sei se vocês já ouviram falar de compostagem ou composteira. É uma técnica que está ficando muito famosa. Não é tão simples de fazer, mas é muito legal. Porque você aproveita restos de alimento para adubar o solo. A ideia é essa. Você vai pegar ali restos de comida, restos de alimento da casa, e ao invés de jogar esses restos fora, no lixo, você vai pegar esses restos de alimento, e é claro que tem um jeito certo para fazer, mas você vai colocar nessa composteira, tá? Ali no vaso de planta. E aí quando essa comida, esse resto for decomposto, a decomposição daquele resto vai liberar amônia para o solo. A amônia que vai virar nitrito e que depois vai virar nitrato para as suas plantas. Beleza, gente? Tranquilo? Só tem mais uma coisinha
para você ficar alerta pro Enem. Mas uma coisinha só. Às vezes o Enem, ele gosta de dar uma equação global. Lembra que eu falei que a amônia virando nitrito era nitrosação e que o nitrito virando nitrato era nitratação? Às vezes o Enem gosta de pensar nessas duas etapas juntas. Tipo a nitrosação mais a nitratação. Quando a amônia vira nitrito e o nitrito vira nitrato. A nitrosação com a nitratação, a reação global toda, inteira, o Enem chama de nitrificação. Tranquilo, pessoal? Tira um print. Tira um printzinho aí. Tá vendo? Não é muito difícil. A ideia é a que eu falei com vocês, mas é de fato. Tem que decorar o nome das etapas, tem que decorar o nome das bactérias, mas isso, gente, é aos poucos. Ah, diretor, tira a tarja, porque o pessoal não conseguiu printar. Deixa o pessoal printar sem a tarja. Em geral, os alunos ficam assim, ai Camila, mas como é que você decorou tudo isso? Repetindo, gente. E é isso que você vai precisar fazer também. Você vai precisar pegar, montar um mapinha mental de ciclo do nitrogênio e colar em algum lugar onde você sempre veja. Coloca na parede do seu quarto, no banheiro, não sei. Mas você precisa ter isso aqui colado num lugar onde você possa ver sempre, até você decorar, tá? Beleza? Deixa eu te mostrar aqui nos slides também. Então lembra, 78% do ar é feito de nitrogênio gasoso, N2. Qual o grande problema? Os animais e as plantas não aproveitam nitrogênio gasoso, não aproveitam N2. Os animais e as plantas aproveitam nitrogênio na forma de nitrato. Então, o objetivo do ciclo do nitrogênio vai ser transformar esse N2 do ar em nitrato em NO3. Beleza? Como? Tudo vai começar com uma leguminosa. Por quê? Porque essas plantas têm ali na raiz essa bactéria que é a Rhizobium. Aqui é a imagem real, para vocês verem como ela é. A Rhizobium vai pegar o nitrogênio gasoso e vai fixar no solo na forma de amônia, que é o que a gente chama de fixação. A amônia ainda não é nitrato. Essa amônia vai ser pega pela nitrosomona. Olha como é que ela é. A nitrosomona vai pegar a amônia e vai transformar em nitrito, NO2, que é o que a gente chama de nitrosação, tá? E o nitrito vai ser pego pela nitrobacter, que vai transformar o nitrito finalmente em nitrato, que é o que a gente chama de nitratação. Então, repara que eu transformei nitrogênio gasoso em nitrato. Beleza? Lembra que o Enem às vezes pode cobrar a equação aqui global. A nitrosação com a nitratação é a nitrificação. Show? O nitrato vai ser absorvido pelas plantas e pelos animais. Show! O que sobrar de nitrato volta a ser nitrogênio gasoso para fechar o ciclo, que é o que a gente chama de desnitrificação. Quem faz isso é uma bactéria chamada de Pseudomonas. Show de bola? Tranquilo? Também dá para fornecer amônia direto para o solo. Dá para fornecer amônia direto para o solo pela urina ou pela decomposição, que é o que a gente chama de amonificação. Tá? Fornecer amônia direto é amonificação. E dá para fornecer nitrato também. Olha aqui, a embalagem do fertilizante para você fornecer nitrato direto para o solo. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos fazer questão? Que ciclo do nitrogênio é isso?
A gente vai entender se a gente praticar, se a gente fizer bastante questão. Botei um material bem rico em questão, muitas do Enem, para vocês conseguirem lembrar, tá? Ó, a maior parte do nitrogênio que compõe as moléculas orgânicas ingressa nos ecossistemas pela ação de algas marinhas, animais, bactérias, fungos ou plantas terrestres. Quem participa ali do ciclo do nitrogênio? Quem faz o nitrogênio gasoso virar nitrato? O ciclo do nitrogênio é todo feito por bactérias, galera. Todas as etapas, ó. A Rhizobium, a nitrosomona, a nitrobacter, todas as etapas do ciclo biogeoquímico do nitrogênio são feitas por bactérias. Ó, a galera respondendo ali, letra C. Beleza, né? Vamos lá. Johanna Dobereiner foi uma pesquisadora pioneira no Brasil, que correlacionou a maior produção de biomassa vegetal em leguminosas com a presença de nódulos em suas raízes. Essas estruturas estão relacionadas a que processo abaixo descrito? Desnitrificação, fixação do N2, fixação do CO2, respiração das raízes ou amonificação? E aí? Lá na raiz das leguminosas. Lá na raiz das leguminosas tem a Rhizobium. A Rhizobium faz o quê? Olha aqui pro quadro. A Rhizobium pega o nitrogênio gasoso e coloca no solo na forma de amônia. É o que a gente chama de fixação do nitrogênio. Tá vendo? A gente vai aos pouquinhos. Tá? Agora vamos para uma maiorzinha do Enem. Os elementos químicos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os principais componentes das moléculas orgânicas. Dessa forma, a ciclagem desses elementos no ecossistema é fundamental para a manutenção do equilíbrio ambiental. A associação mutualística entre plantas e micro-organismos proporciona a entrada na cadeia alimentar por meio da absorção de nutrientes pelas raízes e grande parte de um desses elementos para a síntese de biomoléculas essenciais para os seres vivos. Essas biomoléculas são... Então, olha só. Ele está te falando que existe uma associação entre planta e micro-organismos nas raízes. Você já poderia pensar na leguminosa com a Rhizobium, tá? Já poderia estar pensando nisso, beleza? Além disso, ele está falando que essa associação é importante para um ciclo de um elemento que vai ser usado para construir moléculas nos seres vivos. Quem são essas moléculas? Cara, elemento que vai ser usado para construir molécula é o nitrogênio. Tá cada vez mais clara que essa é uma questão de ciclo do nitrogênio, de transformação de nitrogênio gasoso em nitrato. Para que os seres vivos vão aproveitar o nitrogênio do nitrato? Para formar os aminoácidos das proteínas e as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, né? Dos nucleotídeos do DNA e do RNA. Letra E. Beleza, gente? Tranquilo? Eu gosto dessa 4 porque é uma que tem que identificar também pelos elementos químicos, tá, gente? Lembra que a prova do Enem não é uma prova de biologia. Ela é uma prova de ciências da natureza. O Enem ama questões que são interdisciplinares, que podem valer ao mesmo tempo para biologia, química ou física, tá? A questão do ciclo do nitrogênio do ano passado era uma questão de química, não era de biologia. Então, assim, é um tema, gente, que dá para cobrar em biologia e em química.
Por isso que cai tanto. Por exemplo, essa é uma questão de biologia. Mas para saber, o aluno precisa saber identificar os componentes químicos. Então, vamos lá. A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores. Entre eles, o processo de fixação biológica do nitrogênio realizado por bactéria. Primeiro, que bactéria é essa, só para a gente lembrar? Fixação é feita pela Rhizobium, que é a bactéria que está na raiz das leguminosas. Nesse processo biológico, ocorre a transformação de fixação, é a transformação do nitrogênio gasoso em amônia. Nitrogênio gasoso em amônia. Olha pra cá. Nitrogênio gasoso em amônia, N2 em NH3. Nitrogênio gasoso em amônia, N2 em NH3. Beleza? Só para lembrar as outras, tá? NO3 e N2. Nitrato e nitrogênio gasoso. Isso é desnitrificação. Pegar o que sobra de nitrato e voltar a nitrogênio gasoso. Isso aqui é desnitrificação. Nitrito e nitrato é nitratação, tá? E aqui vamos supor que é amônia, porque a biologia não trabalha com o NH3 e o NH4, mas amônia e nitrito, nitrosação, tá? Vamos fazer mais umazinha só? Vou escolher umazinha um pouquinho menor pra gente fazer juntos. Isso aqui acabei mostrando o gabarito, então não vou mostrar. Mas vamos lá. A última, que é uma questão de biologia do Enem bem interdisciplinar com história. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivo. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Olha que maneira essa questão, né? Muito interdisciplinar de ciclo do nitrogênio com história. Então, assim, acabou a guerra, estava cheia de fábrica com nitrato que era usado para fazer explosivo. Caraca, acabou a guerra. O que a gente vai fazer com esse nitrato? Transforma as fábricas de explosivo em fábrica de fertilizante. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de... Então, qual é a etapa que produz o nitrato? Que é o componente do fertilizante, né? Quando a gente joga fertilizante no solo, a gente está jogando nitrato. A etapa que produz o nitrato é a nitratação, ó. A etapa que transforma o nitrito em nitrato, feita pela Nitrobacter. Nitratação, letra A. Nitrosação é a etapa que produz o nitrito. Amonificação é jogar amônia no solo por urina ou decomposição. Desnitrificação é transformar o nitrato novamente em nitrogênio gasoso. E fixação é transformar o nitrogênio gasoso em amônia. Beleza, gente? Fiz um material com muita questão aí para vocês tentarem. Como na aula de Bio 1 eu passei do tempo, comi um pouquinho em intervalo de vocês, porque era uma aula muito grande, vou liberar vocês agora para terem um intervalo decente antes da aula do Leandro. Tem mais questão aí e eu acho super importante que vocês façam sozinhos também, tá? Botei muita questão mesmo nesse material, porque assim, só praticando que vocês vão conseguir decorar, beleza? Façam, não deixa de fazer, tá tudo com gabarito. Um beijo e até semana que vem com mais ecologia. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem.
Assinem proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.